E vamos fazer uma oração inicial pelo culto da nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus, elevando nossos pensamentos aos céus neste momento, diante do trono da graça, para buscarmos a direção do seu Santo Espírito para esse trabalho da escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor estar nos agraciando, ó Pai, com mais um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo despertar da manhã, obrigado também pelo Senhor ter cuidado de nós, enquanto nós estávamos dormindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos trazido em Tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela grandiosa salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos amados irmãos que puderam chegar em Tua casa nesta manhã. Muito obrigado também por os irmãos que não puderam estar aqui, Senhor Deus. Abençoa suas vidas também, ó Pai. Por aqueles que não vieram mais em Tua casa, te peço em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar incomodando em seus corações, para que eles possam ter o desejo e a vontade de estar em Tua casa, de estar em comunhão com os irmãos e principalmente ouvir a Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, Senhor Deus, em Tua casa. Abençoa, Senhor Deus, tudo que irá ser feito nesta manhã ao Senhor. Recebe a nossa adoração como aroma suave diante do Teu trono, ó Pai. Perdoa nossos pecados e nossas transgressões, Senhor, que temos cometido diante do Senhor. Em nome santo de Jesus nós te pedimos. Ó Pai, pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja que se faz presente. Ó Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa também aos que estão chegando, Senhor Deus, irmãos, em Tua casa. Guarda-os de todo mal na vinda para cá. Abençoa também as classes também da escola bíblica, Senhor Deus. Abençoa os professores também, Senhor Deus, dando sabedoria e entendimento para ensiná-los a Tua palavra. Muito obrigado, fica conosco, nos abençoando. Em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora louvar o Senhor com um cântico em espírito e em verdade. Peço que os irmãos fiquem em pé, por favor, para adorarmos ao Senhor este cântico. Te adoramos.
Podemos sentar, muito obrigado. Nós vamos continuar adorando o Senhor, irmãos, com mais um cântico. Agora o hino, aliás, 422, Trabalho Cristão. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a eles é dada a glória para sempre, nos céus e na terra. Agora nós iremos ler a nossa leitura bíblica, que se encontra em Salmos 100. Salmos 100. Iremos ler até o 5. O versículo. Vamos fazer uma leitura responsiva, né? Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os pares, tá bom? Juntos, tá? Eu vou começar, os amados ler junto os pares. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre,
e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa. Convido o nosso irmão Mateus que faça uma oração agradecendo a palavra do Senhor que nós lemos agora há pouco. Amém. Continuando em pé, vamos cantar o último cântico, Celebrai com Júbilo. Vamos nos alegrar no Senhor neste momento com esse cântico maravilhoso e após vamos ter o estudo da palavra de Deus. Ok, obrigado. Agora a palavra está com o pastor Júlio César, que irá trazer o estudo da palavra do Senhor para nós. Meus irmãos, bom dia a todos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Mais uma vez nós estamos nesse domingo, dia do Senhor, como nós acabamos de ler o versículo, estamos celebrando a Deus pela vida, pela graça, pela misericórdia, mais uma semana que passou e Deus, Ele está demonstrando a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso que o domingo é um dia especial, é um dia do Senhor, onde nós devemos nos derramar a seus pés para prestarmos gratidão a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Irmãos, gostaria de fazer algumas justificativas e a primeira delas é: alguns irmãos não estão conosco porque estão aproveitando esse feriado prolongado para dar uma descansada. No caso, nosso irmão Gilmar e do irmão Zé Ferreira e da irmã Abigail estão para o sítio, aproveitando esse feriado de carnaval aí para dar uma descansada, certo?
Irmãos, nós estamos meditando sobre a igreja, onde nós já aprendemos alguns sinais da verdadeira igreja. O primeiro sinal da verdadeira igreja é que Cristo, ele é o fundamento. Aprendemos também que Cristo, ele é o cabeça da igreja, como também Cristo é o pastor da igreja. Domingo passado nós começamos a aprender sobre as figuras da igreja, como que a igreja ela é comparada. E nós aprendemos que a igreja é comparada como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo e como o edifício de Deus. Então nós paramos aqui, dando continuidade sobre os sinais da igreja. Nós vamos continuar com mais 3 aspectos que configura a igreja de Deus, o qual nós somos. Nós somos a igreja de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí para Atos, capítulo 20, o versículo 28, dando continuidade sobre as figuras da igreja. E aqui nós temos aqui outra característica, que a igreja ela é o rebanho de Deus. Atos, capítulo 20, o versículo 28, o apóstolo Pedro, ou melhor dizendo, Lucas, vai nos dizer, Atos 20, 28, ele nos diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos fazer uma brevíssima oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade nesse domingo, dia do Senhor, onde viemos, Senhor, na Tua casa para celebrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por todas as Tuas bênçãos dessa semana, pelas provações, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Queremos aqui nessa manhã louvar o Teu nome, qual nós já fizemos. Queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e termos comunhão uns com os outros. Agora, Senhor, nós pedimos a iluminação da Tua santa palavra, que a mesma fale aos nossos corações, a fim de sermos edificados, transformados e praticantes da palavra de Deus. Oramos por aqueles que estão viajando, que estão descansando, que o Senhor possa dar um bom descanso a todos, para que voltem revigorados, descansados, para trabalharem na Tua obra. Oramos por aqueles que estão desanimados, que a fé está baixa, que não tem alegria de Te servir, de buscar o Senhor, não tem tido compromisso com a Tua obra, com o Senhor. Rogamos pelo Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito Santo tem o poder de convencer, Senhor, tanto da justiça que o Senhor há de fazer, do juízo que o Senhor também há de trazer, como também do pecado qual estão, Senhor. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, aqui nós temos também como figura da igreja o rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, o versículo que nós acabemos
de ler, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, se falando da igreja, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós temos aqui a figura de Deus, que é um rebanho. Todos nós somos ovelhas desse rebanho, onde nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o supremo pastor. E esse pastor, ele é aquele que cuida desse rebanho, é aquele que atende por esse rebanho. Ele tem um cuidado especial sobre o rebanho chamado igreja. Por isso nós iremos para João, capítulo de número 10. Olha o que o apóstolo João nos diz. João, capítulo de número 10, versículos 11 a 15. Evangelho de São João, capítulo de número 10, versículo 11 a 15. Vamos pegar do versículo de número 6, para ficar melhor para nós entendermos. João 10, 6, Jesus propôs esta parábola, mas eles não a compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, o abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pasto. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade a entregar e também para revelar. Este mandamento recebi de meu Pai. Então nós temos aqui a igreja como um rebanho de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo ele é o supremo pastor. Então essa figura de rebanho corresponde para a igreja, qual nós já aprendemos que existe um pastor, e aqui nós estamos na condição de ovelhas. Por isso que nós falamos lá no Salmos 23, o Senhor, ele é o quê? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, o que isso tem para nós como implicação para as nossas vidas? Primeiro, que nós precisamos reconhecer que temos um pastor. Mas o que tem acontecido hoje com a cristandade? Tem muitos crentes que andam sem esse pastor.
tem muitos crentes que andam fora desse rebanho. Por quê? Porque não reconhece Jesus como supremo pastor e nem reconhece como a igreja fruto desse rebanho. Vocês sabem o que é um rebanho, né? É muitos. Rebanho quer dizer muitos, e aqui dentro desse muitos se encontram as ovelhas que são cada um de nós. Então a implicação é que nós precisamos ouvir esse bom pastor. Ele vai dizer aqui no versículo de número 9, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, aqui está a condição para a pessoa se tornar, fazer parte desse rebanho chamado Jesus Cristo, o qual ele está dizendo que ele é a porta, ele é o caminho, e quando alguém entrar, vai achar pastagem. Então é isso que ele disse lá: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a ovelha que está fora desse rebanho, a ovelha que já disse sim para o Senhor, mas não anda com esse rebanho, precisa voltar a esse rebanho. Porque, irmãos, o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo? Ele vai levar o seu rebanho. E aquele que não tiver no seu rebanho, no sentido de entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, não vai subir aos santos céus com esse rebanho. Porque, irmãos, o que tem acontecido? Tem muitos crentes que pensam que fazem parte desse rebanho, por de uma vez que fez uma confissão pública, mas não andam nesse rebanho e pensam que fazem parte desse rebanho. O Senhor vai dizer no versículo de número 10, ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né? Fazendo aplicação para Satanás, né? Satanás é aquele que semeia entre esse rebanho e tira dentro desse rebanho aqueles que se dizem crente. Mas ele diz: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele vai dizer no versículo 11: eu sou o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E é isso que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a vida por você, por mim, para nós fazermos parte desse rebanho. A pergunta é: você dá vida por esse bom pastor? A Bíblia diz que quando nós amamos a Deus, o apóstolo João vai dizer que nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Vale por esse bom pastor. O autor de Hebreus nos ensina que nós devemos resistir até o sangue para servir esse bom pastor, porque nós fazemos parte desse rebanho. Então a igreja, ela tem como figura o rebanho de Deus, onde essa manhã era para estar todo mundo reunido aqui na casa de Deus, nesse rebanho, glorificando e exaltando o nome de Deus. Amém? A segunda figura da igreja, ela é tratada também como a família de Deus. Efésios, capítulo de número 2. A segunda figura da igreja quer dizer que nós somos uma família. Que maravilha! Efésios, capítulo de número 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando
que agora nós não somos mais estrangeiros, agora nós não mais peregrinamos desse mundo, mas agora nós somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus, ou seja, em Cristo Jesus nós fomos inseridos no corpo, que nós aprendemos também que é uma figura da igreja de Deus, e todos nós agora somos, através dos membros, parte da família de Deus, ou seja, a figura íntima de uma família. Vocês sabem como é que começa uma família? Uma família começa constituída por pai, mãe e vem os filhos, onde o pai ele é o cabeça da igreja, juntamente com o auxílio da sua mãe, e Deus é aquele que é o edificador da igreja, qual ele vai dizer lá no Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, porque precisa-se de um edificador, que é o nosso Deus. Então, por ocasião da nossa conversão, através de Jesus Cristo, nós fomos adotados por Deus a fazer parte de uma família na condição de filho. E como é que nós sabemos disso? Vamos lá para João, capítulo de número 1, versículo de número 12. João 1:12. A figura da igreja agora como família. João 1:12, nós temos aqui a confirmação de como nós fomos adotados nessa família de Deus. João 1:12 vai dizer mais: a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui está o ingresso para ser adotado em Cristo Jesus, para adentrar dentro da família de Deus, o qual precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador, para terem o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, agora nós somos da família de Deus, nós somos co-herdeiro com Jesus Cristo, e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, o que isso tem a ver? Qual é a implicação para nossas vidas? A implicação é a falta de entendimento. Porque o que acontece, irmãos? Como eu disse para os irmãos, o que é uma família? Pai, mãe e filhos. Assim também essa figura ela é representada pela igreja, onde nós temos Deus Pai, e temos nossos irmãos aqui. Ou seja, cada um de nós somos irmãos um dos outros. E a Bíblia diz, lá nós temos, já até aprendemos lá em 1 João, que aquele que ame a Deus também ame a seu irmão. A dificuldade é que nós ainda parece que não entendemos que nós somos uma família. E quando nós não entendermos isso, o que vai acontecer? Há uma particularidade. Há uma particularidade. Por exemplo, você faz para o seu irmão aquilo que você faz para o seu irmão de sangue? Muitas das vezes fazemos, mas muitas das vezes não fazemos. Porque o que nós temos? Aquele lá não é meu irmão. Meu irmão é esse, então eu vou fazer o melhor para ele, porque ele é meu irmão de sangue. Ele é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Assim também deveria ser, também nós, como fazemos parte dessa família, devemos tratar uns aos outros com honra, com amor, porque nós fazemos parte da mesma família. E mais, nós como família vamos morar no mesmo lugar.
no mesmo céu. Então aqui a igreja, ela é um estágio para nós entendermos que nós somos uma família. Nós somos uma família e precisamos dar amor uns aos outros, precisamos dar a vida, se for possível, pelo nosso irmão, porque nós somos uma família de Deus. E hoje parece que essa família ela anda em conflito. Por isso que há muitas divisões nas igrejas, nas denominações, porque não entendem essa figura de família. Quando não entende, há uma particularidade. E o apóstolo Paulo tem nos ensinado que nós não devemos ser partidários, não devemos fazer partidarismo como estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Não. Nós somos uma família e precisamos estar sempre juntos. Mas é isso que tem acontecido na família de Deus. A família de Deus, ela sempre reúne de uma forma manca. Quando um vem, o outro não vem. Então nós somos uma família para estarmos todos juntos. A terceira figura, não tem mais café, né? Tinha até me esquecido. A terceira figura da igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos confirma essa informação que a igreja é o templo do Espírito Santo. Igreja Batista da Fé, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o que o apóstolo estava dizendo para a igreja de Corinto? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus, o santuário de Deus, e que esse Espírito ele habita em vocês pela ocasião da convenção de vocês? Então a igreja também tem como figura templo do Espírito Santo, ou seja, dentro de nós aqui há um templo o qual está habitando o Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse templo, ele pertence a Deus, sendo o crente o santuário de Deus, aonde quer que for e vá, o Espírito Santo é aquele que habita dentro desse templo e que precisa ser santificado todo o tempo. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Que nós somos uma igreja ambulante, onde o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós temos a total responsabilidade de alimentar esse templo, nos enchendo com o Santo Espírito de Deus, porque nós somos o templo, e esse templo aqui, ele é sagrado. O apóstolo Paulo vai dizer aqui: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa destruição, ela constitui quando o pecado, ele habita dentro desse templo. Quando o pecado, ele está mais elevado do que o Santo Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos encher do Espírito Santo.
E quando o crente não se enche do Espírito Santo, ele está pecando contra Deus, porque esse templo que é o santuário de Deus, o que deve estar dentro dele é sempre o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos, ele penetra para os nossos corações, vai aos nossos pensamentos e causa, dependendo daquilo que nós estamos vendo, fazendo, e causa nós pecarmos contra Deus. Por isso que o Salmo vai dizer: não coloque diante dos seus olhos coisas abomináveis ao Senhor. E tem muito crente que leva esse Espírito Santo, tem muito crente que leva esse santuário aonde não é para estar. Tem muito crente que enche esse santuário com essas coisas mundanas, em vez de colocar o Santo Espírito de Deus. E o que isso vai acontecer? Vai causando uma destruição, porque o edificador, qual nós aprendemos, que é Cristo, o cabeça, o bom pastor da igreja, e ele vai destruindo esse santuário. É assim que está acontecendo com os crentes, irmãos. Por que está faltando um avivamento na igreja? Porque os crentes não querem mais orar. Porque estão se autodestruindo. Quando não oram, quando não leem a Bíblia, quando não participam da igreja, da comunhão, de congregar, estão destruindo o santuário de Deus, que é habitado pelo Santo Espírito de Deus. E nós devemos, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, olha o que ele diz aí, aqui mesmo no capítulo de número 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus com o nosso corpo. Os meus pés, eles têm que ser andados para a casa de Deus. As minhas mãos têm que ser para pegar a Bíblia, para pegar as coisas santas. Os meus olhos têm que ver coisas santas. A minha mente tem que se alimentar de coisas espirituais. Para isso, nós glorificarmos o nome de Deus, o qual nós fomos comprados por preço, e esse preço foi um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo. Para assim nós podermos, irmãos, sermos esse santuário de Deus. Que se caso nós destruirmos esse santuário, Deus ele vai nos destruir. Deus ele vai destruir todo esse santuário, numa figura que esse santuário não é um santuário bíblico, não é um santuário que é voltado para Deus. Ou seja, essa pessoa ainda não tomou uma decisão ainda em Cristo Jesus, e Deus vai destruir esse santuário, mandando esse santuário para o inferno. Mas não é isso que Deus ele quer fazer conosco. Ele quer que nós enchemos esse templo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, aqui nós vimos mais 3 figuras que representam a igreja de Deus. A igreja ela é um rebanho de Deus. Cada um de nós temos a responsabilidade. E quando nós saímos desse rebanho, o Senhor, como diz Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 12, Ele nos corrige. Ele pega o seu bordão lá, a sua vara, e nos puxa de volta. Porque Deus, Ele disciplina quanto Ele ama. E eu disse para os irmãos, e coloquei até lá no grupo, que quando Deus não está nos disciplinando, é sinal que nós não somos desse rebanho. Porque Deus ele só disciplina os seus filhos. Mas os verdadeiros filhos, quando querem sair desse rebanho, o bom pastor, ele vai lá e puxa novamente. A segunda figura é que nós somos a família de Deus.
Irmãos, para nós amarmos uns aos outros, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, que ali nós temos a prova do amor de Deus por nós, para podermos nós sermos parte dessa família. Então eu só vou amar o meu irmão quando eu olhar para a cruz de Cristo. Quando eu não olhar, eu não vou perdoar, eu não vou amar, eu não vou suportar, eu não vou aceitar, eu não vou levar as cargas dele, porque eu não estou olhando para a cruz de Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E por último, nós somos o santuário de Deus. Irmãos, alimentemos as nossas almas com o Santo Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a comunhão, para que esse santuário venha sempre estar cheio, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Porque há uma, estou encontrando a palavra, um sobe e desce. Qual é a palavra? Crente gangorra, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, por falta de se encher do Espírito Santo de Deus. Nós temos a total possibilidade de sermos cheios do Espírito de Deus e sempre estar acima para ajudar aqueles que precisam. Irmãos, há muita gente, muito crente hoje que estão desanimados, que a fé está pouca, não tem mais alegria de vir na casa do Senhor, que tem dado algumas desculpas esfarrapadas, porque falta encher esse santuário do Santo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que possamos entender essas figuras, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, é o edifício de Deus, é o rebanho de Deus, é a família de Deus e o templo do Espírito Santo. Se nós entendermos isso, nós vamos dar valor à igreja. Nós vamos dar valor à igreja e aos irmãos, e nós vamos ter mais desejo de estar uns com os outros. Nós vamos ter o desejo, eu quero que chegue logo quarta-feira, que eu quero estar com a igreja do Senhor. Eu quero que chegue logo a escola bíblica dominical, que eu quero estar com a família de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Hoje parece que está sendo diferente, né? Deus nos abençoa de segunda a sábado, no domingo o crente dá tira para trabalhar, o crente dá tira para ficar em casa, o crente dá tira para descansar, porque não tem entendimento o que é a igreja de Deus. Fico pensando quando chegar lá no céu, como é que vai ser, hein? Que lá o nosso trabalho só vai ser louvar e adorar o nosso Deus, se nós estamos fazendo isso aqui na terra, quanto mais lá no céu. Mas quando nós entendermos o que é a igreja, nós vamos assim entender como é que é estar perto um dos outros. Qual é o cântico que diz aí? Família, aliança, né? Como é que é o cântico que diz aí? Canta aí, hein? Eu sei que foi pago um alto preço, né? Para que contigo eu fosse o meu irmão. Né, irmãos? Esse cântico nós deveríamos cantar todos os dias para nós aprendermos a dar valor uns aos outros e amar uns aos outros. Irmão, só precisa me falar que eu estou perdido aí no horário. Ok, irmãos? Vamos orar. Passou quantos? 6 minutos? 3? O senhor tem que ser igual a irmã Sila. A irmã Sila, o pastor passava ali, a irmã Sila já falava já. É o horário, senão a gente vai embora. Então dei uma de irmã Sila aí. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Como os irmãos já sabem, né? Não temos mais café da manhã. Tá? O objetivo é que os irmãos façam devocionais. Ah, não vai ter mais café da manhã, vou dormir mais 15 minutos. Não. Vai ter café da manhã, vou acordar cedo, fazer o devocional com meu filho, tomar café na mesa com a minha família e depois vou adorar o Senhor. Esse é um dos propósitos. O outro é porque estava tirando o tempo da escola bíblica dominical. Oremos. Querido Deus,
Queremos glorificar e exaltar o Teu nome, porque pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos deixou ser participante do Teu rebanho, Senhor, onde nós somos ovelhas do Senhor, onde o Senhor é o nosso bom pastor, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não sairmos para o outro aprisco, se não for o aprisco de Jesus, o bom pastor. Queremos agradecer ao Senhor, porque hoje fazemos parte da família de Deus. Em Cristo Jesus nos possibilitou nós sermos da família de Deus. E aqui, Senhor, como igreja do Senhor, nós somos irmãos um dos outros em Cristo Jesus, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor faz do nosso corpo o santuário do Deus vivo, onde nós temos o privilégio que o Teu Santo Espírito, que é santo, que habita dentro desse santuário, e que o Teu Espírito Santo seja aquele que dê todas as ordens espirituais para as nossas vidas, para que esse santuário não venha a ser destruído pelo Senhor, Pai, para que esse santuário a cada dia seja enchido pelo Teu Santo Espírito, a fim, Senhor, que tudo que iremos fazer com os membros do nosso corpo, possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Agradecidos estamos no nome santo de Jesus. Abençoe, Senhor, a cada professor, a cada classe, Senhor, que possamos continuar nesse processo de desenvolver a nossa salvação, para fim, Senhor, de alcançar mais almas para o Senhor, para fim de nos edificarmos pela Tua palavra. Então, nos enche com Teu Espírito Santo e nos dê iluminação do Teu Santo Espírito. Pois assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em classes.